Olá, amigos. É com grande alegria que hoje eu e a Andréia estamos aqui inaugurando esse nosso novo canal. E a gente pensou em batizar esse canal exatamente com o que a gente é, um casal psicanalista, né? Tanto eu como a Andréia somos psicanalistas e aí veio a ideia de criar esse canal com o intuito da gente falar um pouco mais sobre o nosso dia a dia e as nossas observações psicanalíticas sobre a rotina do cotidiano, né? Sobre aquilo que acontece com as pessoas e com o mundo ao nosso redor. Não é isso, Andréia? Bom, muito prazer também estar aqui com vocês, né? Meu nome é Andréia Pinheiro e, assim como o Charles disse, também sou uma psicanalista atuante na clínica, professora de psicanálise e gosto muito de dizer que a psicanálise, né, ela tem um jeito muito peculiar de observar sobre a vida. Não é apenas dentro da clínica, mas também fora dela, extramuros, né? E a nossa intenção é levar a psicanálise até você, para além dos muros que possam circundar essa psicanálise, né? Levar ao público, levar às pessoas, trazer para vocês assuntos recorrentes da contemporaneidade, a respeito daquilo que eu e Charles observamos na clínica, que eu particularmente observo com os meus alunos nas aulas de psicanálise. E eu acho muito interessante a gente poder ser um fio condutor dessa psicanálise. Mas antes que a gente possa falar desse nosso projeto, desse canal Casal Psicanalista, é importante que a gente se apresente adequadamente, né? E que a gente possa falar um pouco da psicanálise em nossas vidas. Bom, eu conheci a psicanálise, né? Tomei conhecimento dos postulados teóricos de Sigmund Freud ainda no meu período da faculdade, graças a três grandes professores que marcaram a minha vida. Ao professor Adilson Novaes, né, da Universidade Severino Sombra, onde eu fiz a minha graduação em psicologia. Então, o professor Adilson Novaes foi alguém que me fisgou dentro da psicanálise. Depois, também devo créditos à professora Fernanda Samico, né, quem me apresentou uma releitura de Freud através do grande teórico, né, e clínico Jacques Lacan, com um trabalho magnífico falando sobre linguagem e psicanálise. E também a professora Joyce de Paula, né, que me apresentou uma psicanálise que poderia ter um espaço entre as crianças e os jovens. E principalmente usou algo que eu gosto muito de ter em mente, né? Que não sei se é isso, pode ser aquilo, né? A gente deve pensar, né? Vamos pensar juntos, vamos pensar no fato. Aprendi isso com ela, depois a Andréia também elaborou um pouco mais essa fala. E ali na faculdade tive travei o conhecimento com a psicanálise, tendo na época, Andréia, fundado a Liga de Psicanálise da Universidade Severino Sombra, juntamente com a professora Fernanda Samico, que era a coordenadora da Liga, e nós podemos ver ali vários temas sobre a psicanálise. Posteriormente à faculdade, né, tive a oportunidade de, junto com a Andréia, fazer uma especialização, né, na Universidade Veiga de Almeida sobre teoria e clínica psicanalítica, e que me foi muito grato, além de poder ter feito uma formação no corpo freudiano, né, e ter me embranhado, né, por vários estudos da psicanálise, não só com Freud, não só com Lacan, mas com outros autores também, né, também famosos como Winnicott, Ferenczi e outros mais. E como que surge, né, a Andréia, né, que hoje é minha esposa?
nós nos conhecemos e um belo dia eu resolvi apresentar Freud para a Andréia, que até então não conhecia Freud. E aí eu vou deixar ela dizer do Freud na vida dela. Bom, gente, é verdade que Freud foi apresentado a mim por Charles, né? Mas antes de dizer a respeito disso, também queria falar um pouco do meu percurso acadêmico, né? Do meu percurso profissional. Eu sou professora de formação, graduada em letras, e antes de chegar à psicanálise, eu tenho um percurso bem vasto na área da educação, o que acabou fazendo de mim uma boa ouvinte. Isso que minha psicanalista sempre me sinalizou. A educação lhe proporcionou ouvir as pessoas, né? E também ter um olhar mais cuidadoso a respeito das pessoas, dos seus sintomas. E depois da minha graduação em letras, né, antes de iniciar a psicanálise, aliás, antes não, ao longo do meu percurso em psicanálise, eu me pós-graduei em psicopedagogia e me pós-graduei em teoria psicanalítica com o Charles também na Universidade Veiga de Almeida. Mas você não vai falar como eu te apresentei? Não, vou falar, então. Isso que é mais legal. O mais interessante disso tudo, né, porque muito instigada pela curiosidade e pelo desejo de saber, porque eu acredito que cada um de nós, em algum momento da vida, já tem ouvido falar de Freud, né? Sempre aquele jargão, Freud explica, e eu pensei, eu quero entender um pouco melhor a respeito desse tal de Freud, né? E aí eu pedi que Charles me falasse um pouco mais a respeito da psicanálise e nós juntamos os livros, uma cesta de piquenique regada a um bom vinho, queijo e fomos sentar na Praça de Vassouras para estudar psicanálise. A partir daquele momento, eu fui mordida, né, pelo bichinho da psicanálise. E é importante dizer que o que mordeu ela foi... Eu lembro de uma frase que ela disse naquele dia lá no jardim, mas eu não estou entendendo nada. A psicanálise é muito complexa, né? E o que mordeu ela foi justamente o desejo de saber que ela hoje é um dos materiais de estudo dela. Exatamente. É porque eu não entendi que nasceu em mim um desejo de entender. Não é isso, né? Exatamente. Charles falou que esse hoje é um dos temas da minha pesquisa. Minha dissertação do mestrado, ela fala sobre a transferência aluno, professor e o desejo de saber. Eu acredito muito que esse desejo de saber ele tenha, né, se dado a respeito da psicanálise, justamente naquela tarde linda de sábado, ensolarada, numa praça tão bela como a praça da cidade de Vassouras. E a partir daquele momento, eu comecei a fazer parte do curso de formação, né, do Corpo Freudiano de Vassouras. Passei também pela formação do Corpo Freudiano em Barra Mansa. E todo psicanalista ele tem de ter esse compromisso, né, da formação continuada. A gente está aí num tripé, formação continuada, análise pessoal, porque um psicanalista ele precisa viver aquilo que ele se propõe a praticar, e também a supervisão. É justamente quando a gente tem alguns casos assim, que a gente precisa que um outro profissional com um pouco mais de experiência, né, nos acompanhe, nos oriente, que divida conosco para fazer pensar juntos, né? E a partir desse momento em que a Andréia se emaranha, né, nesse universo psicanalítico, né, e que a gente vai buscar, a partir daí, um conhecimento mais teórico, mais aprofundado, a gente, de fato, né, resolve fazer uma especialização na Universidade Veiga de Almeida, que foi um divisor de águas na nossa clínica. Quase 2 anos, né?
com idas quinzenais ao Rio para estudar o sábado inteiro. Nós estudamos com grandes professores, renomes na psicanálise. Hoje a Andréia também, no seu mestrado, né, ela vai poder falar um pouco melhor, se aprofunda ainda mais na questão da psicanálise. No meu percurso, o diferencial do percurso da Andréia é que eu me emaranhei pela sexualidade humana, né? Então eu quis me aprofundar no estudo da psicanálise da sexualidade humana a partir de uma orientação psicanalítica, né? Pensar mesmo a sexologia, né? Que é uma das especializações que eu fiz, pensar essa sexologia não de forma biologizante como a sexologia se apresenta, mas sim como uma orientação psicanalítica, um olhar psicanalítico sobre as questões dos transtornos e das disfunções sexuais. Então essa é uma vertente dos meus estudos psicanalíticos, né? E muito forte, confesso, que boa parte dos meus pacientes me procuram justamente por questões de transtornos e de disfunções sexuais. Mas não todos os meus pacientes estão nesse rol, né? Porque a psicanálise ela abrange a vida como um todo. Então, a diferença do meu percurso é a Andréia, ela se dedica ao ensino, né, da psicanálise. Eu sou bem clínico, né? Não consigo me ver, né, no lugar daquele que está ali para ensinar a psicanálise como a Andréia o bem o faz. Eu sou muito atravessada pela educação, né? Eu comecei muito cedo a dar aulas, aos 17 anos, e eu não parei. Então eu tenho um percurso como professora, desde a educação infantil até adultos do EJA, pré-vestibulandos, coordenação de ensino em cursos de idiomas, direção de ensino fundamental. E eu fui muito atravessada pela educação desde sempre, né? Daí esse meu desejo de transmitir um pouco da experiência, um pouco do conhecimento. E hoje eu estou atuando como professora no Instituto de Psicanálise no Rio, e é muito gratificante falar disso, né? Falar com pessoas que estão em formação em psicanálise. Mas, apesar de ter toda essa vivência na educação, tem uma coisa que me convoca muito. Eu acho que a psicanálise ela está sempre te convocando ao incômodo. Você se instiga por conta desse incômodo. Eu sempre faço lives semanais. Ela é da ordem do incômodo, né? Ela é. Porque a psicanálise, ela tira um pouco das vendas dos olhos das pessoas, né? É convocar a pensar sempre, né? Ela, inclusive, ela desromantiza a vida, né? Então, ela é da ordem do incômodo. É um encontro com o real, que é aquilo que a gente não consegue nomear, né? Não é o real do senso comum. Mas apesar dela, é minha apreciação, nem tudo eu e a Andréia concordamos, não. Né? Que bom, né? Até porque isso é o essencial, né? Mas apesar dela ser da ordem do incômodo, dela desromantizar a vida, né? Mostrar que essa romantização que se faz em torno da vida, muitas das vezes são apenas formas de se fantasiar, ou melhor dizendo, qual a palavra que a gente pode usar, Andréia? De idealizar a vida, né? E toda idealização, ela tende a uma desilusão, porque a pessoa idealiza algo, mas aquela idealização, o mundo vai ser perfeito, nós vamos ser extremamente felizes. Essas idealizações, elas tendem a ser desbancadas pelo real, como a Andréia disse. Há sofrimentos, há dias extremamente ruins, há dores
que vão permear nosso caminho. Mas apesar dessa desromantização que a psicanálise traz, ela traz algo que, para mim, é muito caro, né? Que é o sujeito entender que a vida não vai proporcionar nada a ele, que não há destino, que não há trajetória marcada e que ele, não é, Andréia, é o autor da própria história e que ele pode sim escrever a própria história dele e não ser apenas um personagem num grande drama que ele vive esperando melhorar. Ele pode ser o autor dessa história dele. Eu acho que a palavra subjetividade traduz isso que você está tentando dizer. Sim. Porque é a respeito de cada um, é a partir do sujeito, né? É na direção do sujeito. Eu preciso dizer que a psicanálise, ela foi e é um divisor de águas na minha vida. A partir do momento que eu a conheci, que esse incômodo que já estava instalado em mim desde sempre, sempre fui uma menina questionadora, uma jovem questionadora, e a psicanálise ela acabou de alguma forma dando voz à minha inquietação e aos meus questionamentos. E quando a gente entra para uma formação em psicanálise, é como se tudo dentro da gente fosse revirado. Então começou na formação no corpo freudiano, a gente se depara com N questões e que a gente para pensar, não é do jeito que eu pensava, não é do jeito que eu quero, o mundo não gira ao redor do meu próprio umbigo. E quando a gente foi fazer a pós-graduação em psicanálise, isso ainda se acentuou muito mais e é preciso dizer que se nós não estivéssemos investidos em desejo de saber, nós não teríamos bancado a pós-graduação. E se não estivéssemos também em nossas análises pessoais com os nossos analistas, nossos psicanalistas. Porque as aulas na pós-graduação, elas eram abertas ao debates, né? E muitas questões eram discutidas ali. Mas agora, num outro momento, né, do mestrado, eu sempre digo para Charles que o mestrado tem sido uma desarticulação constante na minha vida. Porque é uma experiência muito singular, para mim, pelo menos para mim tem sido. Em todos uma angústia, né? Uma angústia, porque além de eu ter aulas semanais, né, toda sexta-feira, o dia inteiro, é preciso uma dedicação muito grande dos estudos, né? E os professores, eles nos instigam sempre e nunca está absolutamente bom, nunca é suficientemente bom e a gente acaba, né, enfrentando aquela coisa do narcisismo, né? Como assim, né? Como que nunca tá bom, como que tem que ser melhor sempre? Mas a gente vai trabalhando essas questões, né, que são perpassadas pela psicanálise e que remexem nesses conteúdos, né, mais inconscientes que a gente carrega ao longo da vida. É verdade, a Andréia tem vivenciado aí momentos de angústia muito grande, né? Até com somatização mesmo, né? Como que o corpo fala, né? Meu corpo, eu costumo sempre dizer nas minhas lives que o meu corpo fala todo o tempo. Aí eu vou trazer aquela frase, né, de Freud, quando a boca cala, até a ponta dos dedos falam, né? E é isso. Eu acho muito bacana isso que a Andréia falou de desejo, né? Porque o que move a vida é de fato o desejo. Logo depois de conhecer a Andréia, né, algum tempo depois, eu sofri um momento muito delicado na minha vida, que foi o momento em que eu tive um infarto, né? Aos 39 anos de idade, eu sofri um infarto quase fatal, né, de uma extensão absurda. Hoje tenho comprometido o meu coração e com uma funcionalidade de 47%. Mas eu aprendi em análise com a minha analista, né? Vou citar o nome dela, espero que um dia ela veja esse vídeo, a Denise Lima, uma grande psicanalista que me ensinou muito. Eu aprendi com ela que, já que eu tenho 47% do coração hoje, eu devo usar 100% desses 47%. Porque
anteriormente ao infarte, talvez eu não vivesse nem 47% dos meus 100% de coração. Mas hoje eu vivo 100% dos 47%. Puro desejo de viver. Sim. Pulsão de vida. Porque o que me libertou das garras da morte, né, sendo que os médicos já haviam me desenganado, sendo que eu estava ali à mercê daquilo que é mais horrendo ao ser humano, que era a morte. O que me libertou das garras da morte foi justamente o desejo de viver. E aí a gente vê, André, quantos pacientes têm um prognóstico muito bom nos seus quadros clínicos e morrem. E outros que têm o mesmo prognóstico sobrevivem. O que é isso? O que a psicanálise diz que é isso? Desejo de viver. Mas aí eu quero fazer uma pausa para dizer assim, todos vocês já ouviram sobre isso. Quando os nossos avós diziam assim, fulano se entregou. É verdade. Desistiu de viver, por isso morreu. Ele estava doente, ele acabou se entregando e morreu. E quantas vezes nós já não ouvimos dos médicos, aqueles que perderam entes queridos, que ele está desistindo de viver, vocês precisam tentar estimular ele, né, para que ele tenha forças para lutar pela vida. O que o médico, né, na sua falta de conhecimento psicanalítico, está dizendo para a família tentem, de alguma forma, despertar nele o desejo pela vida. Né? Então a psicanálise ela vem exatamente nessa direção, trabalhar o desejo. A clínica psicanalítica é a clínica do desejo, para que o sujeito ele encare o seu desejo de frente e pague o preço para bancá-lo. E o persiga. Porque é caro. Muitas das vezes a gente tem que abrir mão de muita coisa pelo desejo. Ai, sim. Como é caro? É muito caro. Mas é um caro que vale muito a pena. A psicanálise ela é instigante. Né? Eu acho que a gente tem experiências de vidas, né? Subjetivas, únicas e singulares, você e eu, mas que somos atravessados pela psicanálise. E nem sempre ser um casal de psicanalista é fácil. Nós tivemos uma professora maravilhosa, que foi nossa professora na pós-graduação na Veiga de Almeida, Terezinha Costa, e ela sempre dizia, eu admiro vocês, porque eu acho muito difícil um casal de psicanalistas se dar bem como vocês. A gente tem nossas diferenças, né? Mas talvez por conta de sermos pessoas analisadas, a gente consiga conduzir esse casamento. Sim. Né? E amor, lógico. Grande professora, Terezinha Costa. Para aqueles que conhecem um pouco de psicanálise, sabe o peso desse nome, né, Terezinha Costa. O quanto que ela é uma profunda conhecedora da psicanálise, né? E o quanto o nome dela tem um peso dentro do meio psicanalítico brasileiro. E já que a gente está falando de professores de renome, vamos falar alguns, né? Eu tenho que agradecer muito a Gabriela Rinaldi, que foi minha orientadora no TCC. Hoje eu tenho, a minha orientadora é a Glória Sadala, tenho como professor Maria Anita Carneiro, Antônio Quiné. São tantos, né? Eu agradeci a minha atual analista e também supervisora Jaqueline Felizardo, né, uma grande analista, né, que tem me ajudado muito nas minhas questões pessoais e nos casos difíceis que às vezes eu levo para conversar com ela, debater com ela sobre esses casos. Então, são pessoas como a Jaqueline, Terezinha Costa, a Gabriela Rinaldi e muitos outros que fazem a psicanálise brasileira ter esse brilho que tem fora do Brasil. Né? Os psicanalistas, como a Rudinesco, né, ficam encantadas, né, com a psicanálise brasileira, dizendo o quanto o psicanalista brasileiro ele permeia entre vários universos de saberes. Né? E ele não fica simplesmente com uma venda nos olhos, psicanálise. Não,
ele consegue dialogar com outros saberes, o que em muitos países isso não acontece. Eu até vou aproveitar o gancho das suas palavras, Charles, e dizer o nosso objetivo em iniciar esse canal é tentar levar a psicanálise para todos. Extramuro. Isso aí. Então a gente Extramuro das universidades, né, a dos gente não campos de vai saber. só dar méritos aos famosos professores, autores de livros, professores de universidades famosas. A gente também precisa dar mérito a pequenos outros professores que não são tão conhecidos quanto esses professores que nós acabamos de mencionar, mas que estão de alguma forma exercendo essa função, tentando levar a psicanálise para aqueles que se interessam. Sim, né? Justo. E os anônimos. a questão de fazer algo assim bem simples, né? Nós temos aqui um aquário de fundo, né? Nosso aquário, a nossa paixão. Temos Cenário Nossa Casa. a nossa casa, a sala da nossa casa, um vinho, porque acreditamos Vamos que... brindar o canal? Ao canal. Ao canal. Porque acreditamos que psicanálise é desejo de viver. Então, a gente traz um pouco do desejo de viver para esse debate, né? Das coisas que a gente gosta, das coisas que a gente pensa. E esse canal, ele não vai ter a pretensão de ser um ensino de psicanálise, em hipótese alguma. Ele vai ter a única intenção de abrir diálogos, de abrir uma conversa, de falar sobre alguns temas, sobre uma ótica psicanalítica, né, de abordar alguns assuntos, mas de forma em que não só os psicanalistas possam compreender, não só o famoso lacanês, né, Ah, sim. que são os escritos de Jacques Lacan. Nada de discursos viciados por aqui. Sim, ou a gente até pode usar um ou outro termo que é comum da nossa prática, mas a gente de verdade quer levar para vocês esse recado. A gente quer bater esse papo, a gente quer trocar uma figurinha com vocês. Mostrar que a psicanálise não é esse bicho de 7 cabeças que se pensa. Que ao contrário, muitos ao conhecer a psicanálise vão ter a sensação e vão até verbalizar, né, Andréia? Mas você sabe que eu sempre pensei isso, mas nunca consegui expressar? Exatamente. Porque é isso, a psicanálise ela se propõe a estudar e a falar daquilo que muitos de nós já pensou, mas não conseguia palavras para expressar esses pensamentos. É isso que a psicanálise se propõe, além de ser um método de tratamento. E Freud ele teve coragem de colocar tudo isso em prática, né? Trazer aquilo que instigava e criar a psicanálise. Então eu vou propor aqui mas antes de um mais brinde nada, a Freud também. Freud também. E antes de mais nada, a gente pensou em trazer para vocês semanalmente um bate-papo como esse, né? A cada semana apresentar para vocês nesse canal um bate-papo como esse. E se vocês gostarem, é claro, se inscreverem no canal, compartilhar o vídeo, Darem um like, né? Para ajudar a gente e a gente ter um retorno. A crescer, né, nesse canal. Nos propomos a nunca fechar os comentários. Então os comentários vão estar livres aí, vocês façam os comentários e quando possível, é claro, a gente dará algum retorno a esses comentários. Então, gente, a gente espera que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de inscrever aí nesse novo canal, né? Curtir e compartilhar. Claro, se vocês gostarem. E a gente deixa aqui um grande abraço para vocês e a gente E fecha mais com um um brinde ao nosso canal. Ao nosso canal. A vocês. Semana que vem temos um tema bem interessante. Vamos deixar eles na curiosidade. Na curiosidade. Eu achei que você fosse passar.